galerinha, professora Maria aqui. Hoje nós vamos falar sobre população e seus indicadores sociais. Para começar, população é sempre um conjunto de indivíduos que habitam um mesmo local, um mesmo lugar, sendo população também. A gente pode dizer a população de uma sala de aula, a população de um estado, de um país. E sociedade vai trazer as interações dessa população com o meio, economicamente, socialmente, politicamente. E a partir daí nós vamos falar sobre população mundial. O que é a população mundial falando sobre demografia? Demografia, que é o estudo da população, do seu conjunto, próximo a aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais. A gente também vai fazer uma correlação com globalização. E tem algumas taxas importantes que nós precisamos saber quando tratamos de população. Taxa de natalidade, mortalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo ou natural e crescimento populacional, certo? Taxa de natalidade, ela vai ser a taxa de nascimentos por habitante. A taxa de mortalidade é a taxa de falecimentos por habitantes. O crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre taxa de nascimento e taxa de falecimento. Você pega nascimento, diminui por falecimentos e temos o crescimento vegetativo. A população absoluta é um outro conceito muito importante que, como o nome já diz, é absoluta. Ela vai levar em conta a população geral. Já a população relativa, ela vai ser, que é igual à densidade demográfica, ela vai demonstrar a população dividida pela área, por quilômetro quadrado, na maioria das vezes. A gente também trabalha, quando falamos sobre isso, com pirâmides etárias, que vão perceber a população que está nascendo, sua expectativa de vida, até seu envelhecimento. O Brasil já é um país que tem muitas pessoas mais de idade. E também temos um exemplo que é a China. A China é o país mais populoso do mundo, seguido pela Índia. Só que a China teve uma época que ela estava tão populosa que o governo instituiu a política do filho único. Então, o casal só poderia ter até um filho. Depois de um tempo, depois de alguns anos, quando a população o número já estava mais estabilizado, teve a política dos 2 filhos e depois dos 3 filhos. Tudo é uma questão de política social administrativa para dar conta da população, trazendo os serviços essenciais de saúde, educação, saneamento básico. E hoje, nosso Brasil, ele já tem mais de 200 milhões de habitantes, segundo o último censo demográfico, que foi em 2022, que atrasou 2 anos, já que deveria ser em 2020, causado pela pandemia, certo? Então, o censo, ele também vai estar totalmente focado, entrelaçado com o tema população, seja mundial, seja brasileira. Especificamente brasileira. O censo demográfico, ele acontece de 10 em 10 anos e ele vai ali medir as características da população. Os funcionários do IBGE, os recenseadores, eles vão de casa em casa com uma lista de perguntas para traçar a característica da população. Perguntas como idade, quantas pessoas moram na sua casa, se sua casa é alugada, se é própria, se a sua família só você trabalha ou se tem mais fontes de renda, quantos filhos você tem, quem está na escola, todo esse tipo de pergunta para traçar a característica da população
daquele município, daquele estado, do país em geral, para contar a população e também para, a partir daqueles resultados, o governo poder traçar algumas políticas públicas que vão estar sanando alguns problemas, algumas dificuldades que a população possa ter em ter acesso a serviços de saúde, como o SUS, clínica da família, as clínicas populares, as UPAs, no caso, as unidades de pronto atendimento, na educação, acesso à educação pública de qualidade, ensino fundamental, ensino médio, a universidade, tanto estadual quanto federal. A questão da moradia com serviços, no caso, programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, que já teve outro nome em uma outra época, mas sempre com o mesmo intuito. Então, essa pesquisa ela é muito importante. Então, aqui também fica um apelo para que quando um recenseador devidamente identificado do IBGE for na sua casa e você puder atendê-lo, atenda. Porque essas pessoas fazem um trabalho muito importante em bater de casa em casa, fazer um trabalho de formiguinha, porque não é um trabalho que dá para você fazer online, contar uma população, saber suas características, para assim poder traçar planos de ação, planos de expectativa, é uma tarefa muito difícil e árdua. E temos esses profissionais imbuídos nisso a cada 10 anos. Falando também sobre a questão da globalização, voltando a esse assunto, globalização ela vai ser uma interação de interdependência cultural, política, econômica, tecnológica. E aqui eu vou deixar um questionamento. No próximo vídeo eu vou me aprofundar em globalização e mundialização. Então eu deixo aqui. Qual a dúvida você tem sobre globalização e mundialização no seu contexto, na série que você está estudando agora? Deixa aqui no comentário e se inscreve no meu canal. Aperta o sininho para quando eu postar um vídeo novo e dá um curtir também. Então é isso, gente. Até mais. Professora Marria chegou.